Boa noite. Vacinação de emergência contra a febre amarela amanhã na Zona Sul de São Paulo. Parques fechados e imóveis nebulizados. O motivo é a morte de um sagui na capital. Condenado em segunda instância na Lava Jato, o irmão de José Dirceu vai para a cadeia. Luiz Eduardo de Oliveira e Silva foi condenado a 8 anos e 9 meses de prisão por lavagem de dinheiro. O presidente do Supremo critica o sistema prisional brasileiro. Carmen Lúcia diz que os brasileiros estão cansados da ineficiência do Poder Judiciário. O ministro do STF, Edson Fachin, nega pedido da defesa de Lula para evitar a prisão do petista e manda a decisão para o plenário da Corte. Daqui a pouco acontece o primeiro dia de desfiles do Grupo Especial do Carnaval de São Paulo. 7 escolas entram no Sambódromo hoje. Você acompanha essas e outras notícias após o intervalo. Até já! Alerta em São Paulo contra a febre amarela. Um macaco sagui encontrado morto em uma casa na Zona Sul de São Paulo provoca ação de emergência da Prefeitura. Moradores de 3 bairros vão ser vacinados contra a doença e mais 4 parques da região foram fechados. Uma nebulização em ruas e casas será feita às pressas. A vacinação acontece amanhã e na segunda-feira em Santo Amaro, Campo Grande e Campo Belo, em 2 postos satélites nas proximidades do aeroporto de Congonhas. Os estacionamentos do Pets na Avenida Washington Luiz, 2737, e do supermercado Pão de Açúcar na mesma avenida, número 3919. Os moradores que forem aos postos devem levar um comprovante de endereço e não será necessária a apresentação de senha. O atendimento vai ser das 9 da manhã às 5 da tarde. A partir de quarta-feira, os postos de saúde vão fazer o atendimento à população a partir do meio-dia. A Secretaria Municipal do Verde e Meio Ambiente também decidiu fechar mais 4 parques municipais da Zona Sul. Parque Severo Gomes, na Granja Julieta, do Cordeiro, na Chácara Monte Alegre, Chuvisco, no Jardim Aeroporto e Parque Linear Invernada, no Campo Belo. Em Itanhaém, no litoral paulista, um homem morreu de febre amarela. O caso foi confirmado hoje pela Secretaria da Saúde. A vítima vivia em um sítio a 15 quilômetros de Parelheiros, onde foram encontrados macacos mortos com a doença. No estado de São Paulo, de 2017 até agora, houve 186 casos de febre amarela silvestre confirmados, com 65 mortes. Entre os óbitos está um morador de Minas Gerais e outro de Santa Catarina, ambos infectados em Mairiporã, e um morador do Rio de Janeiro infectado em Atibaia. A Secretaria Municipal de Saúde de São Paulo confirmou agora à noite o primeiro caso de febre amarela autóctone, ou seja, contraído na capital paulista. O homem, de 29 anos, morador do bairro Tremembé, na Zona Norte, não tinha se vacinado e foi infectado, possivelmente em um lugar que frequentava perto do Parque Estadual da Cantareira. Uma campanha contra o assédio sexual que deu certo no Rio de Janeiro desembarcou em São Paulo e já deu sinais de que vai fazer sucesso por aqui. Um grupo de mulheres levantou dinheiro com financiamento coletivo e produziu 25 mil tatuagens temporárias que serão distribuídas em outras 4 capitais além de São Paulo. A mensagem na pele é direta: não é não. Nas ruas, nos blocos, o pessoal dá asas à fantasia. Tudo bem, é carnaval, né? Mas tem gente que acha que só porque é diversão, que só porque o clima fica favorável aos encontros, pode chegar chegando. As pessoas ficam meio sem noção. Péssimo, na real. É claro que paquera acontece muito nessa época. Mas qual é a diferença entre uma aproximação saudável e uma violência? Quando alguém te olha, e olha com um olhar amigável, só te olhou, não te olhou dos pés à cabeça, tipo te avaliando, sabe? Esse é o momento que o mundo fala sobre assédio, aparecem denúncias e o carnaval não passa batido, não. E aqui em São Paulo acaba de chegar uma campanha que desenha, para quem ainda não entendeu, quando não é não. A campanha Não é Não surgiu no ano passado no Rio de Janeiro e fez muito sucesso. Para essa temporada, são 25 mil tatuagens temporárias para mulheres de 5 capitais. É uma forma de você usar o seu corpo como uma bandeira do que você quer, do que você não quer. E de uma forma política, sabe? Você se posicionar. A tatuagem é simples de colocar. É só colocar o decalque na pele, molhar, esperar um minutinho e tá pronta para pular o carnaval em paz.
A Júlia, que é carioca e participou do financiamento coletivo para produzir as mensagens, aqui em São Paulo, está super feliz com a reação das mulheres. Os homens ficam meio assim, desconfiados, e as mulheres amam e querem. O protagonismo é feminino, porque o nosso corpo que é assediado. E na folia, o não é não virou símbolo de força que já fez a cabeça de todos os blocos. Daqui a pouco, às 11h15 da noite, começa o desfile do Grupo Especial de São Paulo. 7 escolas vão para a avenida no Sambódromo do Anhembi, na zona norte da capital. O desfile é aberto pela Independente Tricolor, estreante no Grupo Especial e que vai falar sobre os filmes de terror. Depois vem a Unidos do Peruche, com uma homenagem a Martinho da Vila. A terceira a entrar na avenida será Acadêmicos do Tucuruvi, revelando os museus do mundo e do Brasil. Na sequência vem a Mancha Verde, com uma homenagem ao grupo Fundo de Quintal. A quinta escola a ir para a avenida é a atual campeã do carnaval. A Acadêmicos do Tatuapé traz as festas do Maranhão. Em seguida vem a Rosas de Ouro, trazendo as histórias dos caminhoneiros do Brasil. E para fechar os desfiles desta sexta, vem a Tom Maior, com uma homenagem à Imperatriz Leopoldina. Para hoje, ainda há ingressos na arquibancada que custam R$100. No sábado, desfilam X9, Império, Mocidade, Vai Vai, Gaviões da Fiel, Dragões da Real e Vila Maria. Para amanhã, todos os ingressos para as arquibancadas, cadeiras e mesas dos setores A, D, G e H foram vendidos. E agora vamos responder a pergunta que todo mundo quer saber. Como é que fica o tempo nesse fim de semana de carnaval? Mariana Armentano traz os detalhes da previsão para a gente. O fim de semana promete ser extremamente quente, mas teremos algumas pancadas de chuva para refrescar o folião. Olha só, teremos mínima de 22 nessa madrugada e máxima amanhã à tarde de até 31 graus, com chuvas pontuais a partir da tarde, inclusive à noite, durante os desfiles. Aí no domingo a máxima fica em torno dos 30 graus e na segunda-feira de carnaval os termômetros ficam entre 22 e 28 graus por aqui, ainda com pancadas de chuva previstas. Após ordem do juiz Sérgio Moro, responsável pela Lava Jato na primeira instância, a Polícia Federal prendeu o irmão do ex-ministro José Dirceu. Luiz Eduardo de Oliveira e Silva já foi condenado em segunda instância por corrupção passiva e lavagem de dinheiro. Luiz Eduardo de Oliveira e Silva foi preso em Ribeirão Preto, onde mora, e no início da tarde foi levado para a penitenciária de Tremembé, no interior de São Paulo. A ordem é para que o irmão de José Dirceu seja transferido para o Complexo Penal de Pinhais, no Paraná. Porém, a defesa disse que vai pedir para que Luiz Eduardo cumpra a pena em Ribeirão Preto. Alega que a família dele não teria condições financeiras de viajar para visitá-lo. Na decisão, o juiz Sérgio Moro se baseia no entendimento do Supremo Tribunal Federal. Afirma que a pena de 10 anos e meio de cadeia, aumentada pelo TRF4, deve começar a ser cumprida porque a possibilidade de recurso na segunda instância está esgotada. O irmão de José Dirceu foi condenado em maio de 2016 na mesma ação que o ex-ministro. O juiz Sérgio Moro acredita que, embora ele tivesse papel secundário, estava envolvido nos acertos e no recebimento da propina em contratos da Petrobras, que era paga ao grupo político dirigido pelo irmão. José Dirceu não recebeu ordem de prisão agora, porque os recursos que ele apresentou em segunda instância ainda não foram julgados. José Dirceu ficou preso de forma preventiva durante 2 anos. Está em liberdade desde maio do ano passado, em decorrência de um habeas corpus concedido pelo Supremo. O homem forte do PT também teve a pena aumentada para 30 anos e 9 meses de prisão pelo Tribunal Regional Federal de Porto Alegre. Nessa ação, ele é acusado de receber 10 milhões de reais em propina da empreiteira Engevix, em contratos superfaturados com a Petrobras. Sérgio Moro também ordenou a prisão de outros 2 condenados pelo TRF.
o ex-sócio de Dirceu, Júlio César dos Santos, e o ex-assessor Roberto Marques. O ministro Edson Fachin do Supremo Tribunal Federal negou o pedido de habeas corpus pedido pela defesa do ex-presidente Lula para evitar a prisão dele depois da condenação em segunda instância. Ao negar o pedido, porém, o ministro remeteu a apreciação do mérito do habeas corpus ao plenário do Supremo, que dará a palavra final sobre o assunto. A presidente Carmen Lúcia vai marcar a data do julgamento. E agora o comentário de Josias de Souza, direto de Brasília. A quarta-feira de cinza chegou mais cedo para Lula. O condenado do PT paga o preço por ter sambado sobre os processos da Lava Jato, entoando um samba-enredo sem nexo. Lula e seus advogados confundiram defesa técnica com lero-lero político. Esse tipo de tática é ótima para animar palanques, mas vem se revelando inútil nos tribunais. Ao negar a liminar pedida pela defesa, o ministro Edson Fachin, do Supremo Tribunal Federal, manteve Lula perto da cadeia e distante da urna. A defesa de Lula alegou que a eventual prisão do pajé do PT terá inevitáveis desdobramentos no processo democrático do país. Ora, Lula foi condenado em segunda instância por corrupção. De duas uma, ou pune-se o condenado ou desmoraliza-se o judiciário. Dias atrás, a ministra Carmen Lúcia disse que mudar a regra da prisão agora seria apequenar o Supremo. Ao indeferir a liminar pedida por Lula, Fachin enviou o julgamento do mérito para o plenário do tribunal. Logo saberemos qual é o tamanho da Suprema Corte brasileira. Boa noite. Lembro que a TV Gazeta já é vista em Brasília e no Rio de Janeiro pela NET nos canais 187 e 687. Nesta semana, a Força-Tarefa da Procuradoria da República em São Paulo, que atua na Operação Lava Jato, foi ampliada. Conheça as investigações em que os 11 procuradores já estão trabalhando. A maioria dos inquéritos trata de Caixa 2 em campanhas eleitorais e todos foram abertos com base nas delações dos 77 executivos da Odebrecht. Uma das investigações é sobre o suposto pagamento não contabilizado na campanha eleitoral de 2010 de Ricardo Montoro, do PSDB, para a Assembleia Legislativa de São Paulo. Segundo os delatores, um sobrinho de Montoro que trabalhava na empreiteira teria facilitado o esquema. Outras investigações apuram se o deputado estadual Barros Munhoz, do PSDB, e o ex-chefe da Casa Civil de Geraldo Alckmin, Edson Aparecido, teriam recebido repasses de R$50 mil não contabilizados à campanha eleitoral de 2010. O ex-presidente da Câmara dos Deputados, João Paulo Cunha, do PT, também teria recebido o mesmo valor por meio do Departamento de Propinas da Odebrecht, assim como o candidato à presidência, José Maria Emael, do PSDC, e o senador José Aníbal, do PSDB. Em 2010, o vereador Francisco Chagas, do PT, teria recebido R$30 mil para a campanha via Caixa 2. E o ex-ministro José Genuíno, também do PT, é suspeito de ter recebido pelo menos R$70 mil no mesmo ano. Em 2012, o ex-prefeito de São Paulo, Fernando Haddad, do PT, teria recebido entre 15 e 40 milhões de reais extraoficialmente para a campanha. O então candidato ao governo de São Paulo em 2014, Alexandre Padilha, do PT, é suspeito de ter recebido R$1 milhão via Caixa 2. O Ministério Público Federal ainda investiga se agentes públicos receberam propina por causa das obras da linha 2 Verde no metrô de São Paulo. E também se houve algum pagamento indevido a agentes públicos que tivessem relação com o acordo judicial que tratou da construção da rodovia Carvalho Pinto. Outro inquérito apura suposto comprometimento de Lula com Emílio Odebrecht para reforçar as relações com a então presidente Dilma Rousseff, acertando como contrapartida ajuda ao filho do ex-presidente Luiz Cláudio Lula da Silva no desenvolvimento do Campeonato Brasileiro de Futebol Americano. E uma investigação checa se houve pagamento por parte do grupo Odebrecht de uma espécie de mesada em favor de Frei Chico, irmão de Lula. De acordo
acordo com o Ministério Público Federal de São Paulo, provavelmente outras das 29 petições encaminhadas pelo STF ao Estado também ficarão sob responsabilidade do grupo de 11 procuradores. A defesa de Dilma diz que as alegações são mentirosas e levianas e que o presidente Lula jamais tratou deste assunto com ela. José Aníbal afirma que o inquérito será oportuno para deixar claro que o ex-diretor da Odebrecht mentiu em depoimento ao Ministério Público e que ele nunca compactuou com esse tipo de prática. Alexandre Padilha afirma que não houve doação direta da empresa para a campanha ao governo do estado de São Paulo em 2014 e que não foi notificado do inquérito. A assessoria de Haddad diz que os delatores não apresentaram provas objetivas e que o ex-prefeito contrariou interesses de empreiteiras durante o mandato. Emael afirma que nunca viu os delatores Carlos Armando Guedes Pascoal e Benedito Barbosa da Silva Júnior. Barros Munhoz alegou que jamais solicitou recursos irregulares ou autorizou que o fizessem. O metrô diz que é o maior interessado na resolução dos processos. A Dersa, que administra a rodovia Carvalho Pinto, disse que todas as obras foram licitadas e obedeceram à legislação. O Jornal da Gazeta, edição das 10, não conseguiu contato com os demais citados na reportagem. A presidente do Supremo Tribunal Federal, a ministra Carmen Lúcia, voltou a Goiás para discutir com o governador Marconi Perillo, do PSDB, a situação dos presídios. No mês passado, uma rebelião terminou com 9 detentos assassinados, alguns deles decapitados. Essa é a segunda visita de Carmen Lúcia a Goiás desde a rebelião que aconteceu na virada do ano em Aparecida de Goiânia e terminou com 9 mortos, 14 feridos e pelo menos 106 fugas. No encontro de hoje, a presidente do STF acompanhou a inauguração de um presídio de segurança máxima na cidade de Formosa. A penitenciária custou cerca de 19 milhões de reais e tem capacidade para 300 detentos de alta periculosidade. No evento, Carmen Lúcia disse que os brasileiros estão cansados da ineficiência do Poder Judiciário, que está em débito com a sociedade. O cidadão brasileiro está cansado da ineficiência de nós todos, inclusive nós do Poder Judiciário, que por mais que tentemos, e tenham certeza estamos tentando, claro, temos sempre um débito enorme com a sociedade. O que o cidadão brasileiro espera é poder voltar a confiar nas instituições, incluídas aí as instituições que tem que dar uma resposta em sistema. A presidente do STF também participou em Goiás de uma cerimônia de destruição de 3.000 armas apreendidas no estado. A previsão do Exército responsável pela tarefa é que pelo menos 25.000 armas sejam inutilizadas em todo o país. O diretor-geral da Polícia Federal, Fernando Segovia, disse agora à noite em Brasília que o inquérito em andamento sobre as suspeitas de que o presidente Michel Temer recebeu propina para beneficiar a empresa Rodrimar num decreto do setor de portos pode ser arquivado por falta de provas. Em entrevista à agência Reuters, Segovia afirmou que nos depoimentos tomados até agora pelos delegados encarregados do caso, há muitas conversas e poucas afirmações que levem realmente a indícios concretos contra o presidente da República. O senador alagoano Renan Calheiros, do MDB, partido de Michel Temer, divulgou mais um vídeo em que faz duras críticas ao projeto de reforma da Previdência defendido pelo presidente. Segundo Renan, quem se aposentou com 55 anos, como Michel Temer, não tem autoridade moral para impor uma reforma como essa. O Michel, cidadão, que se aposentou aos 55 anos de idade, ganhando inicialmente 48 mil de aposentadoria, hoje ganha 68 e acha que fez por merecer, inclusive deixou de atualizar suas informações para fazê-lo depois de votar a reforma no Congresso, e o Michel II, presidente, que é sabido, que quer a reforma e que os outros contribuam até 75 anos. Esse é o problema dessa reforma das aposentadorias. O Michel, presidente, fala coisas, mas não faz as coisas que fala. O ex-presidente Fernando Henrique Cardoso disse que o apresentador de TV Luciano Huck tem o estilo de seu partido, o PSDB. A declaração foi dada ao jornal Folha de São Paulo. Fernando Henrique tem feito declarações vagas em apoio à candidatura do apresentador à presidência, o que teria irritado políticos tucanos. No início da semana, a FHC afirmou que seria
bom para o país se Huck fosse candidato. Apesar disso, o ex-presidente negou ter a intenção de lançá-lo na corrida presidencial e reforçou que o apoiará o governador paulista Geraldo Alckmin, do PSDB. O Ministério Público Federal pediu à Justiça que o ex-ministro Gedel Vieira Lima, do MDB, seja condenado a 7 anos de prisão por tentar atrapalhar a delação premiada do doleiro Lúcio Funaro. Os procuradores federais alegam que, ao ligar diversas vezes para a esposa de Lúcio Funaro, o ex-ministro Gedel Vieira Lima quis mostrar que estava monitorando o doleiro na prisão. Em um intervalo de apenas 19 dias, o ex-ministro ligou 17 vezes para a esposa de Funaro, atrás de informações sobre as intenções dele de firmar acordo de delação premiada com o Ministério Público Federal. O crime de obstrução de investigação, no qual Gedel Vieira Lima está sendo acusado, prevê pena de 3 a 8 anos de prisão. Ao pedir uma pena próxima da máxima, o MPF alegou que Gedel ocupou o cargo de ministro durante parte dos eventos, o que é considerado pelos procuradores como um fator agravante do crime. Em depoimento à Justiça, Gedel negou que tenha tentado impedir a delação de Funaro e disse não se recordar exatamente de quantos telefonemas foram feitos para a esposa do doleiro. Funaro foi preso em julho de 2016 na Operação Sepsis, um desdobramento da Lava Jato. Na época, Gedel era ministro da Secretaria de Governo, cargo que ocupou até novembro do mesmo ano. O ex-ministro do governo Michel Temer está preso desde setembro do ano passado, depois que a Polícia Federal encontrou um bunker com mais de 51 milhões de reais, supostamente pertencentes a ele, em um apartamento em Salvador, na Bahia. A fortuna, segundo a polícia, é oriunda de esquemas de corrupção. Em entrevista à Rádio Guaíba de Porto Alegre, o presidente Michel Temer disse que mandou a Polícia Federal e o Conselho Administrativo de Defesa Econômica, ligado ao Ministério da Justiça, investigarem o preço da gasolina nos postos. Quando tem aumento, os distribuidores, enfim, a bomba de gasolina registra o aumento. Quando tem redução, não registra a redução. Daí, se vem um novo aumento, o novo aumento é sobre o preço anteriormente cobrado. Nós não vamos permitir isso. Nós vamos botar a Polícia Federal, o CAD, atrás dessa fiscalização para exatamente impedir essa espécie quase de, digamos, de agressão ao consumidor. Temer voltou a defender a reforma da Previdência e disse que numa escala de 0 a 10 tem um grau de esperança 7 na aprovação. Será que o trabalho do servidor público, especialmente daquele que ganha mais de 5.645, é mais pesado, é mais oneroso, é mais difícil, é mais complicado do que o trabalho do trabalhador privado? Então há. Portanto, quando você busca igualdade, você não só está, digamos assim, acertando as contas públicas, que graças a Deus estão em ordem, né? Como também está aplicando um dos princípios fundamentais da Constituição brasileira, né? Que é a igualdade. O presidente insistiu de novo na escolha de Cristiane Brasil, do PTB, para o Ministério do Trabalho. Essa questão da deputada Cristiane Brasil não é uma questão de mérito, digamos assim. É uma questão de princípio, porque, veja bem, a Constituição estabelece que é competência privativa do presidente da República nomear o seu ministro. Então, quando eu vou nomear, eu posso até cometer um erro administrativo, político, não é o caso, porque a deputada Cristiane Brasil é uma deputada muito competente, muito determinada, trabalhadora e presta bons serviços. Mas eu posso, eventualmente, cometer um equívoco administrativo. Mas isso não é, veja bem, revisável, especialmente por um juiz de primeiro grau. A Polícia Civil de Roraima investiga 2 incêndios criminosos contra imigrantes venezuelanos cometidos por um mesmo homem na capital Boa Vista. Uma das suspeitas é de xenofobia. Uma câmera de segurança gravou um dos crimes. As imagens da câmera de um imóvel vizinho mostram o momento em que um homem joga um objeto em chamas por cima do muro de uma casa, onde vivem 31 venezuelanos no bairro Messejana. É possível ver o clarão de uma explosão e ele foge. Em seguida, pessoas aparecem dentro da casa e conseguem apagar o fogo. O crime aconteceu na madrugada de segunda-feira. Uma mulher teve queimaduras de 2º grau no rosto, pescoço e costas. O autor do ataque, que está sendo procurado, não teve a identidade revelada.
O outro incêndio foi na madrugada de ontem e feriu uma criança de 3 anos e os pais dela, que são venezuelanos. A casa incendiada abriga outros 13 imigrantes. Com a crise na Venezuela, o número de imigrantes do país em Boa Vista subiu para 40 mil, mais de 10% da população da cidade. Acompanhando o sobe e desce das bolsas nos Estados Unidos, o índice Bovespa caiu hoje 0,78%, a quarta queda seguida. Por causa das incertezas sobre a economia americana e das expectativas sobre a elevação das taxas de juros na próxima reunião do Federal Reserve nos Estados Unidos, a Bovespa acumulou nesta semana queda de 3,74% aqui no Brasil. E agora o comentário de economia com Vinícius Torres Freire. Hoje o bafafá nos mercados financeiros do mundo completou uma semana. O dólar aqui chegou a R$ 3,30, mas ainda em um nível em que estava em dezembro do ano passado, quando não estava acontecendo nada no mundo. A bolsa daqui caiu, mas menos do que as americanas. No mercado de dinheiro, as taxas de juros quase não se mexeram. Os analistas da economia, os que trabalham em grandes bancos, não estão ligando muito para a crise. Alguns até reduziram as projeções para a inflação do ano, como o pessoal do Itaú. Outros até aumentaram a previsão de crescimento da economia neste ano, que deve ser de 3% por aí, mas muito maior que 1% do ano passado. Quer dizer que vai ficar tudo calmo? Não dá para saber. Essa bagunça dos Estados Unidos já dura uma semana, o que não acontecia faz alguns anos. Até agora não houve uma grande quebra de empresa financeira. Como disse um alto dirigente do Banco Central americano, por enquanto, a queda da bolsa é small potatoes, batatinhas, um jeito de os americanos dizerem café pequeno ou fichinha. No entanto, se essa crise durar muito tempo, isso vai dar problema. Queda grande da bolsa empobrece muita gente nos Estados Unidos. Por aqui, continuamos na saída da crise. O comércio voltou a crescer no ano passado. As vendas do varejo não subiam desde 2014, o ano da última Copa de triste memória. Mas a bagunça lá fora é um lembrete. Crises financeiras mundiais acontecem de vez em quando. E quando acontecem, dólar, inflação e juros sobem por aqui. Como estamos com água pelo nariz, qualquer marolinha nos afoga. Boa noite. Eu fico por aqui. A edição de hoje pode ser vista no site do Jornal da Gazeta. Uma boa noite, um ótimo carnaval. Nos vemos depois da folia na quarta-feira de cinzas. Até lá. Os grandes momentos, os destaques da temporada e as projeções dos jogos da Liga de Basquete Feminino 2018, você confere neste domingo, 3 da tarde. Assista agora, tudo seu. Jornal